Bom dia e bem-vindos ao A Lei e a Prática, o podcast de Direito e Advocacia do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo. O convidado desta semana é o Managing Partner da CMS Portugal, o advogado José Luís Arnaud, a quem desde já dou as boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigado, com muito gosto aqui estou, neste podcast que tenho acompanhado desde a sua criação recente. Muito obrigado. E que é algo de que me queria vos felicitar. Muito obrigado, é uma honra contar consigo no programa. E eu gostava de começar por lhe perguntar, tendo em conta aquelas que são as previsões para a nossa economia este ano, ou seja, espera-se que continue a crescer, mas já com algum abrandamento, e há também alguma incerteza no horizonte. Eu recordo, por exemplo, o mercado de M&A nos Estados Unidos, de fusões e aquisições, está a cair muito, ou seja, há muita incerteza em relação ao que vai acontecer e já se nota isso nas operações. Quais são as suas perspectivas para o mercado jurídico nacional e para a CMS em particular, para este ano? Vamos ver, é uma bola de cristal. No entanto, há aqui três aspectos que é preciso ter em consideração. A questão do crescimento da economia nacional, nós estamos a crescemos 1,6%, ou seja, houve um desaceleramento do crescimento relativamente ao crescimento do trimestre anterior, que foi 2,8%, e isso tem consequências, até poderá ter algumas consequências, mas também são explicáveis. Houve um novo enquadramento internacional que criou esta situação e houve uma situação de instabilidade política que também cria estas circunstâncias. Posto isto, há depois, num segundo plano, todo o enquadramento, digamos, da situação internacional, geopolítica internacional, com a incerteza criada por Trump e todas as vicissitudes. Sim, que hoje em dia das tarifas. Há tarifas, não há tarifas. Não há tarifas, tira tarifas, põe tarifas, de manhã sai a tarifa, depois entra a tarifa. Para um agente económico é a pior coisa. Para toda essa situação. E depois há um terceiro fator, que não podemos deixar despicientes, que nos toca muito mais de perto, que é o problema da guerra na Europa. A guerra que está nas portas da Europa e que pode de um dia para o outro descambar. Já percebemos que o Sr. Putin não está pelos ajustes da paz, o Sr. Trump acho que já percebeu, acordou, e estamos numa escalada da guerra, ou seja, a Alemanha pela primeira vez mandou anteontem, armas de longo alcance para Kiev e portanto... E deslocou tropas também para a Lituânia. E portanto a guerra está a entrar numa fase, digamos, está a entrar numa nova etapa. E estas coisas quando começam, sabe-se como começam, nunca se sabem como acabam. E isso tem consequências na decisão do gestor, do empresário, do investidor, dos private equities e das transações, das fusões e aquisições. E, portanto, este é o enquadramento em que nós vivemos. E, portanto, é dentro deste, digamos, puzzle internacional e nacional que temos que viver. A nível nacional, contudo, há sinais muito positivos. Há sinais positivos, digamos, que resultam de haver uma estabilidade política resultante de um governo que foi um governo de sucesso nos últimos 11 meses e que vai continuar o progresso. Os riscos, digamos, dos partidos anti-economia e anti-liberdade, com a liberdade, digamos, empresarial, estão completamente esbatidos com a morte, em boa hora, do Bloco de Esquerda e da situação que o PCP está hoje a viver. E, portanto, eu acho que há sinais positivos para aqueles que querem continuar a investir em Portugal e que querem ter espaço de crescimento em Portugal. Crescimento em Portugal no sentido do investimento nacional e do investimento internacional, nos setores fundamentais, como os setores das infraestruturas, os setores da saúde, os setores, digamos, da produtividade e da exportação. E, portanto, eu acho que há, e da agricultura, que está a ter um boom. Portanto, acha que há condições para a economia crescer ainda? Para a economia voltar a continuar a crescer e para a atratividade do país. Eu acho que isso... E acha que, há pouco mencionou o resultado das eleições, de facto a esquerda tem mínimos históricos. Isso é na perspectiva do investidor estrangeiro que quer investir, por exemplo, no imobiliário, que quer investir em NPLs, em outros ativos aqui em Portugal, é de facto algo que eles têm em conta? Não pode deixar, quer dizer, é evidente que um investidor estrangeiro que não conhece a realidade portuguesa olha para as notícias e vê teto nas rendas, taxar os ricos, impostos sobre a fortuna. É evidente que as pessoas vão-se embora. Quer dizer, as pessoas vão-se embora. Assustam, vão-se embora. Portanto, mas graças a Deus, o bom senso dos portugueses
mandou embora foi esses que tinham essas veleidades, digamos, de criar medidas, foram para casa indecente e má figura. E, portanto, acho que isso é um sinal muito... E esse resultado surpreendeu? Quer dizer, repare, quando um partido chega àquele nível que estava o Bloco de Esquerda, digamos, quer dizer, já não se surpreendeu, quer dizer, era um partido de duas irmãs e depois mais uns tios-avós que elas foram lá buscar não sei aonde, e portanto, já não tinha... E o resultado do Chega e da direita populista? Eu acho que isso obviamente acho que como você e como todos os portugueses sabíamos que o Chega iria ter estava forte e determinado, ninguém via o Chega como segundo partido, como segundo partido, mas é a vontade dos portugueses. E acha que é voto de protesto ou é voto de um suporte genuíno pelo partido? Eu acho que há duas coisas nessa matéria. De um lado é um voto, digamos, objetivamente de protesto, porque basta ver a transfusão dos votos muito do voto da zona do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e do Partido Socialista. Digamos, em zonas tradicionalmente... Aparentemente houve mesmo uma transferência direta. Portanto, transferência direta, o caso de Setúbal e outros concelhos, quer dizer, já até mesmo no concelho até em Baleizão. da senhora Mortágua, quer dizer, e Grândola, quer dizer, portanto, isso foi direto. Isso é direto. Agora, há uma nova realidade, e eu acho que essa nova realidade o próprio Chega e vai ter consciência dela, e portanto o Chega vai entrar numa nova fase, e portanto eu acho que o Chega que nós conhecemos até então agora penso eu que entrará numa nova fase, porque é a única forma digamos quando fala em nova fase fala em ser um partido mais institucionalizado, um partido, digamos, com outra atitude, que eu acho que é o que os portugueses que votaram neles esperam, acho. E o governo deve manter o não é não? Eu não quero entrar em política partidária, vamos falar de direito, que é o que nos importa aqui. Eu acho que essa é a matéria. Eu acho que o governo tem as posições claras. Os portugueses sabiam no que estavam a votar e sabiam no que estavam a votar e votaram bem. Está tudo claro. E está tudo claro. E olhando para essa incerteza que mencionou há pouco, a questão da guerra na Ucrânia, a questão que afinal, ao que tudo indica, como disse, está aliás, Trump nesta semana até fez um tweet em que chamou louco a Putin. Amanhã vai dizer que ele é great. Portanto, é muito volátil. mas uma coisa que está em cima da mesa, de facto, é o aumento da despesa na defesa. Acha que isto, do ponto de vista das empresas portuguesas, há aqui uma oportunidade que temos que agarrar e Portugal está pronto para isso? Eu acho que há uma oportunidade que a indústria europeia tem. Ponto final, parágrafo. Há situações em Portugal digamos, específicas que têm grande sucesso. Digamos, a empresa de drones, aquele unicórnio do Norte, que tem grandes potencialidades e hoje em dia a Tekever, e que tem, não queria fazer publicidade, mas que tem hoje um potencial enorme. Depois há nas componentes de acessórios, na indústria dos componentes de acessórios e na indústria também de alguns componentes, digamos de indústria complementar. Nós, como muitos países, desmantelámos a nossa indústria de defesa. Nós desmantelámos, depois do 25 de Abril, a nossa indústria de defesa. Nós tínhamos a indústria de defesa de um país que estava em guerra, na verdade, em África, e foi desmantelada na sua plenitude. Portanto, há agora aqui uma oportunidade uma necessidade. Acho que nós temos um papel, digamos, não vamos a tempo de construir uma indústria de defesa, porque acho que não é fazível a 27 indústrias de defesa. Mas há algumas áreas onde nós somos elementos complementares e que a economia portuguesa pode desenvolvê-lo, e que seguramente os empresários portugueses já o estão a desenvolver, e isso vai criar oportunidades. E do seu conhecimento que tem de clientes internacionais que estão cá em Portugal e estão lá fora, vê que esses grupos olham para o país como um sítio interessante, por exemplo, para montar alguns projetos? Acha que temos know-how, por exemplo, nas nossas faculdades? Portugal tem atratividade, e Portugal tem um conjunto de boas condições do ponto de vista da atratividade do investimento estrangeiro.
tenho tido e tem boas, e tem trabalhadores de grande competência, tem grande competência. Depois temos um problema que não é que é um fator restritivo da nossa atividade internacional, que depois afasta imenso investimento estrangeiro, que é a morosidade da nossa justiça e a burocracia. Isso acha que é o grande problema que Portugal ainda tem? A burocracia portuguesa, a burocracia que há em alguns setores é muito complicada e, portanto, desencoraja e tira-nos competitividade comparativamente à Espanha. E nem sempre eles entendem isso. E as pessoas não entendem. E depois o problema de qualquer problema que entra na justiça portuguesa é um problema. Mas, enfim, se o pai de justiça italiana ainda é pior. Mas pronto, ainda é pior. Mas, enfim, mas dito isto, mas há países vivemos nós bem. Mas há países que têm uma justiça muito mais célere. É bom, é evidente que hoje em dia há o fluxo, digamos, de um recurso maior à arbitragem para colmatar, digamos, este problema da morosidade da justiça, mas é um problema estrutural que o país tem que resolver. E tem que resolver. Aliás, muito do voto de protesto que há tem a ver com isso também. Tem a ver com a injustiça da própria justiça. Quer dizer, muitas vezes é o polícia que é o condenado e não o ladrão. E acha que agora há condições para fazer essas reformas? Com esta nova maioria? Há condições objetivas de, sem entrar em extremos, sem entrar em histerias, digamos, opostas ao que existem, entrar num aprofundamento e numa clarificação de um conjunto de mecanismos do nosso sistema judicial e, sobretudo, acabar com estes esquemas, com este sistema recursal, digamos, que existe no nosso... Acha que há excesso de recursos e de manobras dilatórias? Há excesso de mecanismos de recurso, há excesso de, como se vê, e isso não é bom para ninguém. Não é bom, primeiro que tudo, não é bom para a justiça. E há também um tema que tem estado na ordem do dia, que é o facto da justiça quase que se tornou um player da política. Corremos esse risco? Ou acha que houve aí alguma há alguma ingenuidade? Tentativa de instrumentalização da justiça na política e a justiça às vezes tem-se prestado a esse serviço, mas eu acho que na sua essência e sobretudo a nível de, digamos, dos órgãos, dos tribunais superiores, não há. E a nível do Ministério Público? Eu também penso que a nível dos órgãos diretivos, dos órgãos da Procuradoria-Geral, digamos, do Procurador-Geral, acho que há a consciência absoluta da necessidade de completa isenção. Acha que as averiguações preventivas que foram feitas a Montenegro e a Pedro Nuno Santos foram positivas? Então? Acho que as averiguações preventivas não é nada. As averiguações preventivas até foram segurança jurídica para aqueles que foram objetos delas, não é? Porque evitaram qualquer outro exagero ou qualquer outras medidas. Portanto, acha que foi uma boa solução? Mas, quer dizer, tendo em causa que havia dúvidas, estamos num momento eleitoral, acho que a melhor coisa é vamos aqui parar, averiguar e depois vamos falar. Eu acho que isso foi uma medida de bom senso. Foi inteligente por parte do PGR fazer isso. Acho que foi uma medida de bom senso para evitar que houvesse outro tipo de iniciativas, essas sim com outro caráter mais político, porque não vamos ser neutros. A justiça, como qualquer outro setor, também tem as suas influências políticas e também tem a sua politização. E agora vou-lhe fazer uma pergunta que tem a ver sobre direito, sobre advocacia, mas também tem a ver com política, que é a nomeação dos juízes do Constitucional. Tradicionalmente vinham sendo escolhidos, foram sempre escolhidos pelos dois maiores partidos, neste caso o PSD e o PS, que tinham a tal maioria. Escolhidos pela Assembleia da República. Mas com um papel predominante desses dois partidos. É a maioria que resulta da Assembleia da República. É evidente e pela primeira vez temos um cenário em que o PS pode nem ser tido nem achado nesse processo, ou pode ser, dependendo do que for de conversar entre os partidos. Mas há aqui uma possibilidade desta maioria de direita também fazer valer as suas nomeações também para isso. Acha que isso é positivo ou não? Eu acho que a Assembleia da República vai ter que refletir, e os órgãos que dela emanam, a representatividade a tudo, vão ter que ter em consideração aquela que é a representação da atual Assembleia da República. Mas o Partido Socialista não está fora dessa representação. Quer dizer, acha que só fica fora se quiser? Eu acho que ainda não estão contados os votos. Ainda não estamos à data que estamos a falar desta entrevista, ainda não estão contados os votos. Esta entrevista é feita na terça-feira. Portanto, vamos ver como é que isto vai acabar e portanto, vamos acreditar. Eu acho que, digamos, os partidos do arco constitucional vão ter que ter um papel
e vão ter que ser chamados e vão ter que ser ouvidos. E são os parceiros naturais uns dos outros. É evidente que são os partidos. Aliás, reparemos que até o próprio Dr. António Costa, quando esteve na geringonça, nos órgãos de soberania, nunca na vida deixou o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista, digamos, partilharem de qualquer digamos, partilha a esse nível, não é verdade? E, portanto, por alguma razão ele o fez e fez-o sabiamente, porque sabia bem que... E, portanto, agora também espera que o eu acho que faça o mesmo. agora são os partidos, são chamados partidos do arco constitucional. Portanto, é esses partidos que têm que ser, é essa a vontade que tem que ser respeitada, e acho que a Assembleia da República vai digamos, vai emanar as suas responsabilidades. Não tem dúvida. Olha, agora voltando ao escritório, tendo em conta este contexto, tendo em conta que a economia deverá crescer este ano, embora menos do que se calhar gostaríamos, ou menos do que inicialmente se pensava, quais são os vossos planos, por exemplo, a nível de reforço da equipa? Estão a prever reforçar em algumas áreas específicas? Deixe-me aqui, com certeza, responder-lhe a esta história, fazer aqui um enquadramento. Nós, há 10 anos, decidimos, o Dr. Rui Pena e eu e os outros restantes sócios, integrar a CMS. A CMS é um escritório, é uma organização internacional. Somos hoje o 5º maior escritório de advogados. Temos, digamos, hoje em dia 85 escritórios em 49 países, e temos um nível de faturação de 2 mil milhões de euros. Portanto, somos o 5º maior escritório da Europa e o 18º maior do mundo. E, portanto, eu tenho o privilégio de estar no board no comitê executivo desta organização e, portanto, inclusive ter um papel ativo no que diz respeito à internacionalização da CMS e, portanto, o que permite a Portugal ter um papel ativo na gestão. E aí o vosso contributo a nível internacional também tem a ver com a lusofonia, não é? Com a lusofonia e as especificidades, e, portanto, é um papel que nós temos. Agora, é evidente que nós, sendo um escritório internacional, temos um conjunto de clientela muito resultante daquela que é os nossos escritórios da CMS nos países, digamos, motores da economia europeia. Nós somos o número 1 na Alemanha, estamos nos top 5 da Inglaterra e estamos número 2 no mercado francês e número 1 no mercado austríaco, para ter uma ideia. E, portanto, isso permite-nos ter aqui uma diversidade muito importante de clientela internacional, muito relevante, que vem ter connosco pelo facto de sermos um escritório, digamos, de uma estrutura internacional. Um escritório que tem uma componente jurídica de qualidade, um escritório que... O nosso objetivo, Filipe, não é o tamanho. Temos já hoje, somos um escritório terem agilidade com 114 advogados, e temos o objetivo, digamos, de servir, e a minha política no escritório como managing partner é a qualidade. Qualidade e disponibilidade para o cliente. Portanto, são os dois fatores fundamentais. Eu acho que é aí que está a diferenciação. Você hoje em dia tem que estar disponível, o advogado tem que estar disponível de manhã, à tarde e à noite, e tem que ter... Isso é quase como aos jornalistas. Exatamente. Mas, enfim, os jornalistas, eu acho que os jornalistas mas nós somos pior pagos. Ainda têm que ter outros atributos. Nós, advogados, temos que ter essa e depois temos que estar a serviço de qualidade. O mercado está muito competitivo e, portanto, quer o nacional, quer o internacional. E a tecnologia vai permitir também fazer coisas cada vez mais... Nós aí temos um papel importante. O facto de sermos um grande escritório internacional permite-nos, por exemplo, fomos uma das 600 empresas mundiais escolhidas pelo um projeto da Microsoft, que é o Copilot. E, portanto, nós fazemos parte do projeto piloto do Copilot. Nós estamos numa tecnologia que é para advogados, que é o Harvey. Nós estamos na linha Pois é disso que eu lhe ia perguntar. Quando nós nos sentamos à mesa com essas empresas, nós temos 4, 5 mil licenças. Não vamos comprar 40 ou 30 licenças. E, portanto, estamos a falar de temas que exigem investimentos muito grandes. Muito grandes. E o facto de estarem na rede ajuda a isso. Nós não somos uma rede. Nós somos uma organização, nós somos uma organização juridicamente que fazemos parte integrante e que, portanto, que temos uma centralização no que diz respeito à parte informática, nomeadamente. Há uma autonomia relativamente ao sistema de carreiras internas e a questões de governance internas, mas tudo o resto está é partilhado. É partilhado e integrado. E, portanto, mas é um modelo, com as devidas diferenças, é um modelo parecido, por exemplo, com o da Deloitte. Sim, nesta fase um bocadinho mais aprofundado, mas é um pouco esse modelo.
foi esse o modelo na origem e hoje em dia vai-se num processo de aprofundamento. E isto dá garantias. Dá-nos garantias a 2 níveis. Dá-nos garantias a nós, sócios, pessoas como, quer dizer, que eu tenho 62 anos e, portanto, não terei mais alguns anos à minha frente, se Deus quiser, mas, sobretudo, e aos meus outros sócios, mas dá, sobretudo, garantias à nova geração. A nova geração sabe que entra num escritório com uma dinâmica internacional, com tecnologias de ponta, com uma clientela internacional que faz a diferença e com utensílios e com uma formação. E tem também oportunidades de progressão internacional? Alguns têm, uns têm feito isso, e como o inverso também é verdadeiro. Também há muita gente que nos procura de alguns países para viver cá, para estar cá, quer dizer, e portanto isso tem acontecido e tem havido essa interação e portanto isso tem acontecido com muita a cuidado. De frequência. E portanto, a mudança de nome do escritório que teve lugar há poucos anos. Quer dizer, nós na origem éramos do escritório, era Rui Pena e Arnaud. Quer dizer, na fase prévia era Rui Pena e Machete, depois passou a Rui Pena e Arnaud no ano de 2000. RPA, Rui Pena e Arnaud e hoje em dia CMS Portugal. Na realidade, é um caminho nesse sentido. É um caminho de internacionalização. Portanto, a CMS é de facto o brand. Se você for a Inglaterra, já não é Câmara McKenna, é só CMS. Se for os outros países, a CMS é o predominante, é o branding predominante e, portanto, nós achamos que o caminho a instituição está antes do nome das pessoas. E enfim, o Dr. Rui Pena, infelizmente, já não está entre nós e eu também não tenho, quer dizer, acho que é mais importante assegurar o futuro e a mim que me orgulha deste crescimento e desta fase da minha gestão no escritório, é deixar um escritório que tem futuro e que tem futuro internacional e que é um escritório atrativo. E esse é o meu objetivo e por isso acho que é mais importante do que o nome das pessoas é o nome internacional. E a nível de áreas com maior potencial para este ano, o que é que vê então? Olha, ver, nós temos temos áreas muito relevantes e essa tem sido, nós vimos de uma boutique, essencialmente de Direito Público, Energia e Propriedade Industrial, que by the way, era o meu ponto de partida na minha carreira, para hoje em dia um escritório muito eclético do ponto de vista de equilíbrio. Nós temos uma área muito importante de energia, de M&A, de laboral, e também mantivemos a nossa predominância no direito público e temos, obviamente, tudo o que é para a industrial, que hoje evoluiu com toda a questão da TMC, digamos, da proteção de dados e tudo o que é os direitos das novas realidades resultantes da evolução tecnológica, digamos. E, portanto, mantivemos este equilíbrio. Mas, obviamente, o corporate com o M&A tem um papel relevante, o laboral é uma área muito relevante na nossa área, temos feito trabalho muito notável nessa área, e para o setor da energia. Nós mantivemos a liderança do setor da energia, com uma estrutura societária muito robusta. E isso é uma área que acha que este ano vai continuar a crescer? Eu acho que as coisas continuam, porque, por exemplo, são clientes que já estão, são processos que estão em curso, Portugal continua a ter uma aposta. E depois temos áreas que estamos a desenvolver de futuro, temos uma área nova na área do ESG e, digamos, da sustentabilidade e do apoio às empresas todas essas novas áreas. Temos hoje em dia na área da inteligência artificial toda uma nova tecnologia e, portanto, beneficiamos no know-how internacional muito vasto que o escritório tem neste setor e, portanto, que damos um conjunto de assessoria jurídica complementar a um conjunto de empresas nessa área, que digamos que é uma área de futuro e que tem algum impacto. E, portanto, mantemos as áreas tradicionais, procurando aproveitar os ensinamentos e a experiência internacional para chegarmos ao mercado com novas áreas, com novas experiências aos nossos clientes, eventualmente devido a essa experiência internacional, antes de outros que têm experiência nacional. E o facto de estarem integrados num escritório internacional permite-vos também competir, por exemplo, com novos players que estão a aparecer na área jurídica, como as Big Four, que estão a entrar nesta área. Sim, mas isso elas já nos países onde nós vimos, que é essencialmente a Inglaterra, a Alemanha e a França, elas já lá estavam. Já existiam. Portanto, e agora em Portugal a diferença é que agora... Tem um papel, mas são bem-vindos. Acho que a concorrência Mas o tema do investimento na tecnologia é, de facto, um tema para as sociedades portuguesas. As Big Four beneficiam também, de facto, dos escritórios
escritórios de advogados, mas uma coisa é a tecnologia, as tecnologias no setor da auditoria e todo o serviço de consultadoria que eles fazem, outra coisa eu estava a dizer, era para uma sociedade portuguesa que não esteja integrada, por exemplo, num grupo como a tem CMS, um esforço financeiro maior. É muito maior o investimento. E tem um custo. O músculo quer dizer, eu quando me sento à mesa para negociar, quando me sento à mesa quando digo a CMS, quando a CMS se senta à mesa para negociar uma licença com o Microsoft Pilot, estamos a negociar para toda a gente, para 8 mil licenças. Portanto, é diferente. Por isso fomos selecionados a nível mundial, foram 600 organizações que fizeram parte do programa antecipado Microsoft 365 Copilot, que é uma coisa, que é uma revolução, foi uma revolução. Sim. E fizemos parte disso. Porque temos 8.500, digamos, licenças. Depois vamos ao Harvey, são outras 4 ou 5 mil. E essas ferramentas, de facto, fazem a diferença, na sua opinião? E tudo nós conseguimos obter a um custo completamente diferente. Sim, é uma economia de escala. Mas a nível do vosso trabalho, sente que essas ferramentas vão mudar muita coisa mesmo? Tem mudado. Agora, não substituem o papel do advogado. São elementos, até porque às vezes tem algumas alucinações. Ou seja, tarefas mecânicas, repetitivas, burocráticas, mas depois é preciso alguém para olhar para aquilo e ver se está na área tudo bem. das due diligence e de outras áreas são muito importantes. Também, são instrumentos muito importantes de trabalho. Mas é preciso sempre alguém que perceba, que tenha experiência de vida. Tem experiência, que perceba. Eles são um instrumento muito relevante para otimizar o trabalho e para facilitar o trabalho do advogado, mas não são instrumentos que substituam o papel do advogado. Atenção, isso é um equívoco. E uma coisa é a inteligência da máquina, outra coisa é a inteligência emocional. Sim, e não é só isso, isso sem dúvida, mas além disso há depois o problema, digamos, da acuidade da informação que a máquina dá. Porque a máquina, quando não sabe, inventa. Sim, pode. Portanto, atenção. Até já houve uma sentença do jurisprudência que não existia. Portanto, já assistimos a tudo. E estamos a assistir. E se, por exemplo, perguntas um bocadinho fora do esquema, ela própria também vai à margem do sistema. Portanto, há um fine-tuning muito importante a fazer na forma da utilização. E a forma da questão que se vai colocando, a forma como você tem que ser muito bem dirigida, e como você obtém a resposta, e como você depois a seguir vai trabalhar a resposta para obter uma melhor resposta, ou para uma revisão de contrato, ou para uma análise de cláusulas contratuais. O trabalho do advogado é muito importante, porque a máquina per si sozinha não vai lá. O fine-tuning que você tem que dar sobre essa matéria vai-lhe dar, a inteligência artificial vai-lhe dar... Ou seja, é aquela frase que costuma dizer que não é a inteligência artificial que nos vai tirar um emprego, é a pessoa que usa a inteligência artificial. Exatamente. Isso aplica-se, acho que a todos os setores. Sim, a todos os setores. E agora, antes, o nosso tempo está mesmo a terminar, mas eu antes de terminar, eu gostava de lhe perguntar, agora voltando um bocado ao início da nossa conversa, e sem entrar em política partidária, não é isso? Se acha que... qual acha que deve ser a grande prioridade do novo governo? Por acaso é o da AD, mas podia ser outro qualquer, mas novo governo, nesta conjuntura que o país enfrenta, que o mundo enfrenta, qual acha que deve ser a grande prioridade? É sermos mais competitivos? É desbloquearmos do crescimento económico? Em Portugal, eu acho que este governo, portanto, não vale a pena falarmos em abstrato. Acho que este governo tem que continuar o caminho do que estava a fazer. O que este governo fez em 11 meses foi muito. Nós tivemos 8 anos de governo do Partido Socialista e não foi feita nenhuma reforma estrutural. Nada foi feito. Nós temos problemas estruturais no setor da habitação, setores fundamentais, problemas da imigração. Nós somos um país que tem 18% vive do turismo, vive do turismo da nossa economia. É um setor muito importante, mas você não se esqueça que 94% dos nossos desse setor são estrangeiros. São 94%. E, portanto, você não vive sem esses. Tem que também criar condições para que estrangeiros. E temos que criar condições para que a imigração digna, controlada e, digamos, depois temos problemas que eu acho que esta nova oportunidade deve dar, que é continuar a resolver os problemas da burocracia. Nós somos um país onde a burocracia é um entrave, e a justiça. Acho que é um momento histórico para aproveitar, aprofundar, resolver os problemas crónicos da justiça portuguesa, que há anos e anos... É um grande bloqueio que nós temos. O PC já o tentou resolver com o António Costa e a Maria O Rio com o António Costa tentou resolver e o António Costa não o quis resolver, porque estava preso com os seus preconceitos de geringonça anterior, e já não atendo, e portanto acho que são momentos históricos para podermos avançar. Há uma série de nó-górdios que têm que ser cortados. Há que continuar a apostar. Acho que, olha, o exemplo de sucesso é o que foi feito no Banco de Fomento.
O Banco de Fomento andou a marinar anos e anos. Hoje o Banco de Fomento está no bom caminho, o Banco de Fomento está a resolver problemas, está a desburocratizar o que tem sido a forma como a celeridade e a forma como tem sido a tentativa de aproveitar o PRR, que foi erraticamente planeado para o setor público e não para a economia, para quem queria emprego para a economia real. Portanto, apesar de ter sido erraticamente planeado, digamos, foi aproveitado e está-se a ser aproveitado. E é óbvio que o dinheiro que não vier do PRR vai lá ficar e vai para a defesa. Claro. Não tenho dúvida nenhuma. Isso aí com certeza. Isso é uma certeza. Agora, eu acho que o Governo tem que continuar, tem que aprofundar e tem que continuar rápido, porque os governos têm que fazer o que têm que fazer nos primeiros 10 meses. A partir daí a coisa começa depois tem que se implementar. Acho que há oportunidades muito boas para continuar a aprofundar o fim da eliminação da burocracia, a continuar a apostar no crescimento da economia, não descurar o setor do turismo, que tem um papel fundamental, e depois aproveitar esta maioria parlamentar para haver uma revisão a sério do sistema de justiça, para que a justiça seja digna daquela que é a sua palavra em maiúsculo. E da Constituição, é um tema ou é algo... A justiça faz parte da Constituição, não se pode mexer no sistema de justiça sem se mexer na... Portanto, será necessária essa reforma, tem que ser feita dessa forma. Haverá aqui e ali alguns reajustamentos. Mas uma reforma à séria tem que ser feita tem que ser com a Constituição. E também há leis reforçadas, mas muita coisa tem que parte também, digamos, como sabem, uma parte importante da Constituição, digamos, tem que haver, que resulta. Mas este é um momento para o fazer na área da justiça. Eu acho que a justiça o resto é a execução, políticas executivas do governo, mas a justiça é aquele nó górdio que nós temos, que é um entrave. Já há muitos anos. Há muitos anos, já houve vários pactos para a justiça, já houve tentativas, mas agora acho que há condições objetivas, como nunca houve, de criar, digamos, uma reforma. Temos a sorte e temos uma muito boa Ministra da Justiça, que era uma excelente advogada que conhece a realidade, e acho que o Governo vai ter condições objetivas de poder olhar para a Justiça. A Ordem dos Advogados também entrou no bom caminho, corrigiu a sua deriva populista e portanto... Refere-se à eleição de novo bastonário. Portanto, acho que há novas condições, digamos, da Ordem voltar a ser uma Ordem dos Advogados, de todos os advogados e não apenas de alguns advogados, e deixar de ser uma Ordem panfletária populista. Passou essa etapa, graças a Deus. Era uma lógica sindical também. Era uma lógica, eu acho que era para lá do sindical, era uma lógica, digamos, de puxa para baixo, não, digamos, do desnivelamento da profissão. E, portanto, acho que as condições agora são positivas. Eu acho que temos que aproveitar e acho que é um momento histórico. O país pode dar aqui um salto e eu acredito profundamente que essa é a determinação do Primeiro-Ministro e acredito que ele, digamos, é a última grande esperança que nós temos neste momento. O nosso tempo está mesmo a terminar, José Luís Arnaud. Muito obrigado por ter estado aqui connosco no programa. E o A Lei e a Prática regressa na próxima semana com novos temas e novos convidados. Até lá, um bom fim de semana.